Olá, bem-vindo e bem-vinda ao podcast Na Íntegra. Hoje nós vamos falar de um assunto que diz respeito à tentativa de mediação que a Justiça passou a adotar como padrão, buscar conciliar os interesses de pais e mães quando eles entram em conflito, no caso de uma separação, pensando mais que tudo no direito dos filhos. O Tribunal de Justiça tem uma oficina de divórcio e parentalidade, que é uma tendência do judiciário. E a gente vai conversar sobre esse assunto com Mauro Pereira. Ele é o diretor do Departamento de Planejamento do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução e Conflitos, e da Justiça Restaurativa. Mauro, eu queria agradecer sua presença aqui para a gente falar sobre esse assunto que, embora esteja desde 2015, né, no Código de Processo Civil, ainda ganha dimensão, né? Está sendo ampliado aqui na Justiça Estadual. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Aqui estamos, o Poder Judiciário sempre está disposto a estar perto da comunidade, porque o nosso público, né, o jurisdicionado, é a sociedade. Esse projeto é um projeto do CNJ que visa atender os casais num processo de separação, seja casado mesmo, né, ou namorado, ou com a relação que houve filhos. Então é um processo, geralmente esse processo de separação é um processo doloroso, é um processo difícil, né? E às vezes causa um prejuízo muito grande na criança, no adolescente. Então a oficina de parentalidade ela vem trazer um esclarecimento e até um conhecimento para que esses pais possam, durante esse processo, passar por esse processo de uma maneira menos danosa para essa criança, para esse adolescente. Então o foco basicamente é a criança, é o adolescente. A lógica é assim, é o melhor interesse da criança, que é o que se fala hoje em dia no direito, né? E às Uhum. vezes, quer dizer, imagino que seja muito frequente as pessoas chegarem muito doloridas ali, machucadas, no caso de um fim de um relacionamento, ou às vezes com uma carga de indisposição para o diálogo muito grande, porque às vezes envolvem direitos patrimoniais, pensão, esse tipo de coisa, assim. Como é que vocês recebem essas pessoas? Quem são elas? Qual é a história delas? Então, a gente parte dentro do Poder Judiciário, nós somos conhecidos como esse meio alternativo de justiça, é o que traz a Resolução 125, que foi quem abriu espaço para esses métodos dialógicos, né, de solução de conflito. Então, essas pessoas vêm, o CPC, do novo CPC, foi determinado que se encaminhe os processos para conciliação e mediação. Então, a mediação é aquele lugar onde existe sentimento, onde existe uma relação permanente, né, o que diferencia da conciliação. Então, é algo mais profundo. Então, dentro do processo de mediação, e a grande maioria dos nossos processos vem das varas de família, quando há essa situação de separação, de divórcio e há filhos, geralmente se encaminha o processo para a oficina de parentalidade dar esse auxílio nessa audiência de mediação. Então ela vem, pode ser indicada pelo mediador, ela vem após a mediação para que a gente consiga fazer essa oficina e retorna para a mediação para tentar um melhor resultado, ou o próprio magistrado, né, já identifica ali que tem uma relação com filhos e conflituosa, e ele já encaminha esse processo direto para a oficina de parentalidade antes de passar pela mediação, que é muito bom, porque geralmente quando esse processo passa pela oficina de parentalidade, há geralmente um retorno ao diálogo, as pessoas começam a conversar mais, começam a entender um pouco pelo olhar do outro, que é o que a gente tenta fazer para minimizar esse conflito. Então esses processos chegam por nós assim. Ou pode vir pessoas, qualquer pessoa que esteja num conflito de casal, nesse sentido, e que tenha filhos, não precisa de processo. É só mandar um e-mail para nós, que é parentalidade@tjms.jus.br, e a gente convida essas pessoas, esse casal para passar uma tarde conosco lá, né, nessa oficina, e são em dias separados. Um Uhum. dia é o reclamante, outro dia é o reclamado, eles não estão juntos, né? E sempre pensando no bem-estar dessa criança, desse adolescente. Vocês têm uma abordagem, então, que é muito psicológica, embora não sejam psicólogos. Imagino que tenha havido uma formação bem consistente para essas pessoas em tentar mudar os ânimos de quem chega, às vezes, muito indisposto em dialogar, né? Sim, não, a gente diz, não é terapia, mas é terapêutico, né? Uhum. Então essa formação, ela é os formadores que formam os expositores da oficina de parentalidade, são todos cadastrados pelo CNJ. Então é tudo baseado naquilo que o CNJ passa para nós. Então ela traz uma formação muito humanística, baseada na comunicação não violenta, né? Uhum. Do diálogo, da conversa.
Então a gente trabalha num aspecto da pessoa, quando entra nesse conflito da separação, do divórcio, né? Como que a pessoa vai se comportar? Como que a pessoa precisa agir, né? Como é que ela vai trabalhar com essas dores? Como é que ela vai trabalhar com essas frustrações? Então existe toda uma metodologia para que essa pessoa comece a olhar para si e se empoderar e ser protagonista da sua história. Ela ser a protagonista, né? Uhum. E de posse dessas informações, a gente traz aí o cuidado que ela precisa ter com essa criança, com esse adolescente, porque também está sofrendo. E a gente sabe que às vezes a criança traz o pensamento dela assim: ah, meus pais estão me separando por minha causa, minha culpa, que é algo do pensamento infantil que a gente tem. Uhum. Então, esse olhar para o próximo, para o filho, né, ele só é efetivo se a pessoa está bem com ela mesma. Então, a gente trabalha primeiro esse aspecto pessoal e depois trabalha o olhar para a criança, para o filho, dentro da oficina, essa preparação. Depois desse olhar para o filho, existe uma relação, né? Então, precisa ter o olhar para essa outra pessoa que ficou, seja para o ex-marido, para a ex-esposa, o ex-companheiro, né? Como é que nós vamos nos relacionar? Porque tem um filho. Uhum. Então precisa ter esse contato, precisa ter esse diálogo humanístico, para que não vive sempre em conflito, em crise, né? E aí, com esse olhar para o outro, né, dentro das técnicas que nós podemos conviver com as outras pessoas, né, a gente também aborda algo que, quando nós não estamos bem, às vezes, nessa cuidado, a gente quer ter um cuidado com o filho, quer ter, né, e começa a falar coisas, essa preocupação, que às vezes ela passa do limite e se torna o quê? Uma alienação parental. Então, é, pode ser resultado de um excesso de cuidado, mas não pode ser um crime. Então, às Uhum. vezes, é o que acontece, né? Cuidado com esse seu avô, cuidado com a sua avó, com esse seu tio, seu pai é isso, sua mãe é aquilo, né? E as coisas vão tomando uma proporção que se torna um crime, que é a alienação parental. Então, a gente também aborda isso para que tudo tenha um limite, tudo tenha um controle, para que as coisas fluam bem, principalmente sempre para criança e para adolescente. E você disse que vocês não têm números efetivos do resultado dessas tentativas de mediação, mas assim, de forma geral, é possível trazer essas pessoas para um grau menos agressivo de trato e buscar um acordo? Você disse que já teve até casos de pessoas que se reconciliaram, né? Nós temos os números da mediação, né? Que nós temos o BI, que traz todos os dias é atualizado, os números de audiência, o que foi, o que aconteceu, as positivas, as negativas. Uhum. Então esse número ele é bem preciso, inclusive esse número ele tem conexão, você encontra ele no site do CNJ, né? Uhum. De todos os tribunais do Brasil. Dentro da oficina ainda nós não conseguimos estabelecer, porque é até algo novo, né? Então nós estamos Recente. nessa fase de implantação. A Aham. gente está fazendo o nosso BI manual, né? Então porque a gente faz nossos relatórios, até para quando já estiver disponível essa ferramenta para a oficina, fique mais fácil para nós. Mas a gente faz uma análise diagnóstica, né, no começo, para saber essa perspectiva das pessoas, né? E depois a gente faz assim aquela análise de resultado para ver o que eles acharam. A gente pede que eles escrevam. E a gente tem um resultado muito positivo no que as pessoas passam para nós, né? As pessoas vêm e trazem assim que mudou totalmente o modo de pensar. A partir desse dia ele sabe que ele tem um olhar para o filho dele. E que não é o objetivo da oficina, nós temos muitos relatos das pessoas que, olha, acabou o processo, nós voltamos, Uhum. né? Por quê? Porque retornado o diálogo, começado a conseguir ter um olhar com o que o outro também está passando, porque a gente passa por dificuldade, mas o outro também passa. E até pela falta desse contato, dessa conversa, né? Porque está todo mundo com um ânimo muito exaltado, tem casais que voltam. Mas o nosso resultado que nós temos lá, né, os gráficos e as escritas, são muito positivas, assim, muito incentivadoras. Isso para nós é muito importante. Você me disse que vocês têm até que, por vezes, abordar a questão da violência doméstica, porque são, assim, situações de pessoas abusivas, né, no relacionamento. Isso também entra nessa tentativa de descer uns degraus aí na agressividade, que às vezes está dentro do casal? Assim, quando existe medida protetiva, né, aí nós temos que ter, assim, o casal nunca se encontra, né, são em dias separados, as Uhum. oficinas, né, a gente tem esse cuidado. Mas quando tem a medida protetiva, precisa ter um cuidado. Se a medida protetiva é extensiva à criança, né, ou ao adolescente, então aí já fica mais difícil esse trabalho. Por quê? Porque é algo mais grave, né? Uhum. Então, não, talvez já teve algumas oportunidades de ter esse diálogo e não aconteceu. Então, nós temos outras metodologias de trabalho, que daí a gente já passa para a parte da justiça restaurativa. Mas aí o trabalho não é com a vítima, é com o agressor.
né, exclusivamente com o agressor. Nunca há essa revitimização da mulher. Nós não fazemos isso, né? Então a gente trabalha lá. Mas quando acontece, se não há medida protetiva contra a criança, aí nós temos as formas, a gente explica, porque isso vai ser decidido lá na mediação ou pelo juiz, se voltar, se não houver acordo. Mas a gente explica que existem formas desse contato desse agressor, né, ou agressora, que às vezes acontece, com a criança desde que não haja medida protetiva. Pode ser uma visita assistida, né, acompanhada por um avô, por um tio, com hora marcada, né, a pessoa talvez não fique sozinha. Então tem todos esses cuidados que essa parte humanizada do direito que a gente trabalha ali no NUPEMEC, né, no SIJUS, para que aconteça da melhor forma possível para a criança. Mas tem esse contato. A gente trabalha dentro dessa... porque os homens vão, às vezes, quando eles têm medidas protetivas, eles têm muitas dúvidas, né? Por vezes eles se sentem muito injustiçados, que eles não foram ouvidos, que eles foram recolhidos, aquela história toda. Mas a gente precisa... O expositor ele tem que ter essa formação, e ele tem, a gente oferece, para que ele entenda o porquê dos protocolos de julgamento de gênero, né? Com as perspectivas de gênero, né? Porque as mulheres sofrem muita violência, as mulheres são mortas. Então tem coisas que não dá para esperar e não tem que, às vezes, como o judiciário, vamos aguardar, vamos ouvir isso. Não, nesse tempo de uma semana que você vai ouvir, pode se custar matar. uma vida, Pode né? custar uma vida. Então tem hora que o juiz ele tem que chegar e, não, está acontecendo isso, tem alguns fatos, tem que tomar uma providência. Pode acontecer alguma injustiça? Talvez, talvez. Mas está salvando uma vida, em muitos casos. A gente, assim, de forma geral, as pessoas colocam muita expectativa em cima do juiz, né, do judiciário, assim, como o último caminho para tentar resolver algo que não se conseguiu fora da esfera judicial. A gente está falando de uma mediação que pode acontecer tanto dentro quanto fora de um processo. Para as pessoas comuns aí que às vezes estão numa dificuldade de um acordo, por que é importante tentar esse resultado em vez de esperar que o juiz decida? Então, quando o CNJ trouxe essa parte desses meios consensuais de solução de processo, o que acontece? O processo na justiça comum ele é demorado. Existe pelos vários procedimentos. Não é um processo rápido, né? Tem todo um procedimento que faz com instâncias diferentes que às vezes demora bastante tempo. E a gente entende isso. É mais pelo volume, porque não é só sentar no processo e fazer uma decisão. Tem todo, né, um contexto de provas, né, todo fases do processo, né? todo, né, e que é meio demorado. Mas existem processos muito demorados que existe uma solução que pode ser simples, tomada pelas partes. Então, essa parte nossa do NUPEMEC, o que ela faz? Ela traz essas pessoas, né? Podem vir pela via judicial ou pela via pré-processual, são dois caminhos de entrada lá dentro do NUPEMEC, e essas pessoas, através do diálogo, do retorno ao diálogo, elas podem entender melhor do que o magistrado, o advogado, seja quem for, o que é melhor, qual é a necessidade que ela quer. Nós já tivemos casos que a pessoa teve uma lesão no patrimônio, e ela só queria um pedido de desculpa, ela não queria nem que se reparasse, né? Então, qual que era a necessidade que ela tinha? A gente trabalha muito nessa questão da necessidade da pessoa. Você contou até, só por exemplo, a gente não pode, claro, dar nome de pessoas, porque são coisas da área de família. Você já contou que, por exemplo, tinha uma filha que não queria nenhum tipo de pensão, nem nada, nenhuma vantagem patrimonial. Ela queria simplesmente conhecer e conviver de alguma maneira com o pai, né? Tem Sim. pessoas que não buscam, de fato, coisas materiais, que querem convívio. Por isso que a mediação ela trabalha com essa lide sociológica, né? Quando o processo chega lá no NUPEMEC, ele deixa de ser um processo e ele são as pessoas. Então, o mediador, o conciliador, o facilitador, o expositor, eles não têm acesso aos autos. Eles têm acesso aos autos, mas os autos não é o foco, Claro. né? No máximo que ele vai fazer na petição ver qual que é o pedido, né? Porque às vezes as partes têm certas dificuldades de se expressar, né? Até para que não saia nada de dentro daquele parâmetro jurídico. Então, o foco são as pessoas. Então, as pessoas colocam o que elas querem, né? E o outro coloca também o que ele pode oferecer. E aí, dentro desse consenso, a gente chega em muitos resultados que é bom para todo mundo. E algo que poderia ficar anos na justiça comum, né? E se resolve lá em 90 dias. Você estava me contando que tem cidade, que assim, o serviço ainda está concentrado em Campo Grande, vocês acabaram de formar um grupo para atuar em Três Lagoas, né? Que ainda vai ter mais uma etapa de formação.
Os casos em que surgem no interior, vocês lidam com eles como? Então, nós temos 4 oficinas de parentalidade por mês, uma por semana. Uhum. São 3 online e uma presencial. Então, presencial é exclusivamente o pessoal aqui de Campo Grande, né? O pessoal do interior nós trabalhamos de forma online. Então, eles encaminham os processos para nós, aí nós entramos em contato com as partes, nós temos um link exclusivo para a oficina de parentalidade, né? Uhum. E aí essas pessoas participam conosco de forma online, quem é do interior. É um serviço novo que está sendo expandido, então a magistrada de Três Lagoas pediu a formação de expositores lá para que ela comece a oferecer as oficinas presenciais. Então, na semana passada, nós fizemos a primeira parte, que é a parte teórica do curso. Então, foi a primeira turma fora de Campo Grande que está sendo formada nesse sentido, né? E agora tem a parte prática, e a partir do encerramento dessa parte prática, Três Lagoas já vai começar a oferecer também as oficinas presenciais. A gente observa que a oficina presencial ela tem mais efetividade do que a online. Porque dentro desse universo tecnológico, ele pode estar lá com o celular ligado, mas ele, né, não Se está distrair a se pessoa. distrair. E às Uhum. vezes quando ele vem por uma imposição judicial, ele não, ninguém nunca muito chega feliz. Ah, eu estou aqui não porque eu quero. Né? Então, a gente, nosso foco é conseguir transformá-las em presencial. Mas a online é uma grande vantagem que em qualquer cidade do estado a gente pode atender. Isso é uma tendência que se expande, eu imagino. Isso está nos planos do tribunal para que se expanda para o interior, para ter oficinas nas outras cidades também? Sim, desde a administração passada, que foi criada a Secretaria do NUPEMEC, ela é nova, foi criada na administração passada, né? E Uhum. agora, nessa atual administração, o nosso presidente atual, o desembargador Pavan, ele tem dado total apoio. Nós temos um desembargador que coordena o NUPEMEC, que é o desembargador José Ali, junto com o desembargador Bertelli, o Wilson Bertelli. Então, eles têm dado esse total apoio para nós, né, nessa expansão. Os juízes, os magistrados que pedem essas formações no interior, eles têm deferido todas. Então, nós temos dado todo esse atendimento. Agora, a gente tem dificuldade de pessoal, nós não temos tantas pessoas. Por exemplo, formadores para formar expositores, nós temos apenas 3, né? E há um limite legislativo, né, de Uhum. horas aulas que os formadores que trabalham na área pública podem oferecer curso, né? Então, a gente ainda tem um pequeno limite, são servidores, ou seja, se ele vai fazer uma formação no interior, ele tem que se afastar das suas funções. E às vezes é complicado para ele ficar uma semana fora, se afastando. Então, mas a gente, dentro do possível, nós estamos conseguindo expandir o máximo que for possível. Você estava me dizendo que vocês têm um período de duração, né? Estava falando da questão da complexidade, que é um processo que se estende às vezes por longos anos. Vocês têm um período fixado, né, para buscar essa solução. E se não atingir esse período, aí vai para o processo mesmo ficar isso? O processo ele vem, né? Ele passa, vai para a mediação, no caso da oficina de parentalidade, são os processos da mediação. Eles vêm geralmente com um prazo aí de 90 dias, né? Eles chegam, as audiências já vêm marcadas. No caso do processual, né, do pré-processual, é nós que fazemos essas intimações, lá pelo NUPEMEC mesmo. Uhum. Então a gente marca, as nossas audiências não demoram muito para ser marcadas, a gente consegue atender bem assim, uma demanda assim, no máximo de 15 dias. A Uhum. gente já consegue atender as pessoas que a gente marca no pré-processual. E aí, se não há um consenso, daí a gente devolve, depois da oficina, devolve esse processo para a audiência de mediação, mais uma vez. E se lá na mediação eles não conseguem chegar a um acordo, aí devolve o processo para o cartório e segue o trâmite legal da justiça. Mas às vezes o que acontece? Tem um processo lá de família que está Uhum. pedindo alimentos, guarda e visitas. Resolveu a guarda e a visita, não resolveu o alimento. Bom, parcialmente esse processo está resolvido, ele volta lá só para fazer a questão dos alimentos. Então também tem essa possibilidade que às vezes acontece e já ajuda bastante. Né? Não precisa Uhum. ficar esperando todo esse trâmite aí. Dá para dizer que um dos dois lados é mais resistente, o homem ou a mulher, em dialogar e buscar um acordo no bem do interesse da criança? As situações estão mudando. Recentemente, a nossa coordenadora da mediação, a Aline, a doutora Cati Brown, que é da área da infância, nós fomos ver um projeto em Curitiba, né, em que há essa reaproximação do pai ou da mãe que abandonou os filhos. Né? Então, tem um projeto que a gente foi ver lá em Curitiba como é que funciona. Né? Uhum. Para como que a gente consegue fazer esse pai e essa mãe se aproximar daquele filho que foi abandonado. Então, é um trabalho muito bonito que tem em Curitiba. E eu conversava, eu perguntei isso. Eu fiquei muito espantado que ela disse que está meio a meio. É metade a mãe que abandona, metade pai que está abandonando. Então não tem mais. Né? A nossa realidade aqui ainda é muito, sim, é muito patriarcal. Sim, os pais vão embora, né? E geralmente ficam com as mães.
Então, a gente sente uma resistência maior nos pais nessa questão, principalmente na questão da pensão alimentícia, porque há uma confusão, ele acha que o dinheiro é para a mãe. Não, o dinheiro é para sustentar os gastos que o filho, né? E isso é muito fácil de ser discriminado no processo. É só você colocar o gasto de mercado, o gasto de fralda, Uhum. de remédio, de escola, né? Então, mas ainda existe uma resistência maior dos pais, porque no nosso caso aqui especificamente, né? Eu conheço a nossa realidade, não a dos outros estados. Os pais são mais Mais resistentes resistentes. em alguns acordos nesse sentido. Você estava dizendo que as pessoas podem procurar antes mesmo de haver uma demanda nas varas de família. Você pode dizer como as pessoas podem procurar? Você disse que tem quatro estruturas aqui em Campo Grande, né? Aqui, a pessoa pode, aqui em Campo Grande nós temos 4 Sejusc, né, Uhum, que são as áreas, os cartórios do NUPEMEC, vamos dizer assim, para que a pessoa entenda, é como se fosse um cartório judicial, tá. né? Então nós temos o Sejusc Tribunal de Justiça, que funciona lá no NUPEMEC, que é ali na rua Raul Pires Barbosa, 1503, Chácara Cachoeira, né? Chácara da Cachoeira, bem na Uhum, frente ali da defensoria, ali tá. perto do hospital do Proncor. Uhum. Né? Ela pode se dirigir ali. Nós temos o Sejusc da defensoria, que é naquele prédio da defensoria que fica ao lado Do do Belmar Belmar Viçoso. Fidalgo, naquela Aham. travessa. Nós temos o Sejusc Sijus, que fica no fórum. Dentro do fórum, é só chegar na portaria do fórum, ele vai te mostrar onde é. E temos o Sejusc da Associação Comercial, que fica no prédio da Associação Comercial. Né? Uhum. A pessoa pode se dirigir. Nesse caso, preferencialmente da oficina de parentalidade, seria melhor que ela se dirigisse no Sejusc da Defensoria, porque ele trabalha exclusivamente com as varas de família, ou no nosso Sejusc ali do tribunal. Mas em qualquer Sejusc que ela for, ela vai ser direcionada, né? Mesmo que não haja processo, que a gente chama de pré-processual. Uhum. Ela pode também entrar no site tjms.jus.br, entrar no ícone do NUPEMEC, e lá tem vários serviços que o NUPEMEC oferece, entre eles essa parte pré-processual. Ela vai deixar o contato dela, né, tudo que ela precisa, e nós vamos entrar em contato. Ou qualquer casal, né, independente de processo, que tenha filhos e que esteja passando por algum conflito, esse é um serviço ao cidadão que o Tribunal de Justiça oferece, né, pode mandar um e-mail para parentalidade@tjms.jus.br, vai chegar para a gente lá e nós vamos entrar em contato com essa pessoa e vamos levá-la para a oficina de parentalidade. Uhum. Mauro, eu queria agradecer você ter vindo para falar disso, de que é uma vertente ainda que está se expandindo, né, e apresenta um resultado relevante, né, tentar pacificar as pessoas em vez de que esperem por anos por um desfecho da justiça, ainda mais que é pela busca do diálogo, né. Desejo sucesso ao projeto e que ele possa se expandir para chegar a mais pessoas que precisem, né, do apoio do Poder Judiciário. Nós agradecemos essa oportunidade de trazer para as pessoas, qualquer pessoa pode ser atendida. Não tem custo o pré-processual, as pessoas que forem lá, Uhum. não tem nenhum custo, não tem nenhum valor, ela pode levar suas causas, suas ações. A gente tem um número de cada 1.000 pessoas que entram com o pré-processual, né, que tentam resolver antes de ajuizar, de cada 1.000, 750 resolvem por lá. Então é um número muito expressivo, né, que em 90 dias, mais ou menos, ela está resolvendo o seu problema. Né, seja vários, divórcio, guarda, alimentos, né, não só na área de família, outras áreas também as pessoas vão lá. Uhum. Né. Então a gente tem o Tribunal de Justiça está oferecendo esse serviço para o cidadão, e cada dia que passa ele vai se tornar mais próximo ao cidadão com a expansão dentro do Estado, né, nas outras comarcas. Isso depende de dinheiro, de investimento, então Claro. não é tão fácil da gente conseguir chegar lá, Uhum. mas nós estamos indo, a administração dá total apoio para nós. E procurem o judiciário, acreditem na justiça, nós estamos sempre a favor do jurisdicionado, trabalhando pelo jurisdicionado com muita seriedade. A gente agradece esse espaço do Campo Grande News. Obrigada.